Há um texto aqui muito conhecido, e uma palavra que vocês também conhecem. Não vou pregar novidade. Mas a minha, como é que se diz? A minha esperança é que, como a palavra de Deus se renova a cada dia, então, mesmo que você já tenha ouvido, vai renovar em você, porque a palavra de Deus não é a minha palavra. Abra a sua Bíblia em Levíticos, capítulo 6, versículo 13. Você já ouviu muitos pregadores. Não adianta procurar perto de Isaías não, irmão. Está no Pentateuco. Está nos 5 livros iniciais. O texto diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você pode repetir, eu só vou começar. Eu quero trazer para vocês alguma coisa para a sua vida sobre as condições para o poder de Deus se manifestar na nossa vida. Aqui na minha introdução, só para a gente poder não esquecer e que é importante, e lembrar também para vocês, você sabe que fogo na Bíblia é símbolo de poder. Né? Fogo, primeiro, em instância geral, simboliza poder. Por isso que o fogo é símbolo de Deus. Deuteronômio 4:24 diz que o nosso Deus é um Deus zeloso, é um fogo que consome. Diante dele, diz lá Joel 2:3, diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. Porque fogo simboliza poder. Então, é símbolo de Deus e também é símbolo da sua presença. Quando Israel saiu na caminhada do deserto, Êxodo 17:21, a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite, símbolo da presença de Deus guiando o povo no deserto. Como o fogo simboliza poder, também o fogo simboliza a palavra de Deus, que a palavra de Deus é poder. Então, simboliza a palavra. Jeremias 23:29. Não é a tua palavra como fogo, como martelo que esmiuça a penha, a pedra? Então, é símbolo da palavra. E como vocês sabem, se fogo simboliza poder, é símbolo do Espírito Santo. Na descida em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, línguas repartidas como de fogo. Então, fogo na Bíblia tem essa simbologia de poder. Poder de Deus na nossa vida para uma vida triunfante. Agora, preste atenção uma coisa aqui interessante. O texto diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo não arde em lugar, ele arde sobre o altar. E ali em Caxambi o fogo está caindo. Não, tem que ter altar para o fogo cair. Altar simboliza a nossa vida. Fogo não cai geograficamente num lugar. Para ter fogo tem que ter altar. Não, porque ali em Cascadura o fogo está caindo. Caindo aonde? O fogo não cai geograficamente, ele cai sobre o altar. Tem que ter altar. Na tipologia bíblica, personagens e fatos do Antigo Testamento que simbolizam personagens e fatos do Novo Testamento e que são lições para a igreja de hoje. Para ter poder de Deus, tem que ter altar. Agora, o capítulo 6, versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, ele está aqui concluindo uma ideia que começa no capítulo 1. Isso é, para que o fogo possa arder no capítulo 6, as condições começam no capítulo 1. Tem condições. O fogo não arde sobre o altar porque resolveu
e acabou. Não, tem condições. Tem as condições para esse fogo arder sobre o altar, e é elas que eu quero ver aqui. Porque tem gente que pensa que Deus escolhe alguém e dá a ele poder porque gostou da cara dele, e acabou. Está encerrado. Então, vamos fazer essa análise do Antigo Testamento, prefigurando coisas para nós nos dias de hoje, para a igreja nos dias de hoje. Então, vamos às condições para que o poder de Deus possa se manifestar na nossa vida. A primeira condição é o óbvio, que eu acabei de falar. Para o poder de Deus se manifestar, tem que ter um altar pronto. Não é apenas um altar, é um altar pronto. Porque lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, o profeta teve que restaurar o altar para o fogo cair. Porque o altar estava sujo, estava imundo, estava quebrado, estava arrebentado, e Deus não ia se manifestar ali. Tinha que ter um altar pronto. Altar é a sua vida. Tem alguma coisa que precisa ser reparada? Consertado? Tem alguma coisa quebrada? Tem peça para ser trocada? Tem peça que precisa ser colocada? Tem alguma coisa para ser restaurada? Então pense aí. Se você quer o poder de Deus na sua vida, como está o seu altar? Eu não estou julgando ninguém, só estou fazendo uma pergunta para uma análise introspectiva de todos nós. Como está o altar da sua vida, já que nós somos o povo do fogo, o povo pentecostal, maravilha, manda fogo, Jeová, manda fogo, manda poder, é o povo pentecostal que gosta do poder e do fogo, você gosta, Como é que está o seu altar? Tem que estar pronto. Está sujo? Tem que limpar essa sujeira. Está danificado? Conserta ele. Pense. Para que o capítulo 6 aconteça, tem que ter um altar pronto. Segunda condição é que para ter o fogo sobre o altar, está aqui no capítulo 1, versículo 3 do livro de Levíticos, tem que ter sacrifícios da própria vontade sobre o altar. Isso aqui é um princípio de Deus. Ninguém pode servir a Deus obrigado. Deus não aceita nada que seja obrigatório, tem que ser voluntário. Eu falei aqui domingo e vou repetir aqui para quem não estava domingo. Por que é tão fácil sair da presença de Deus e abandonar o Evangelho? Sabe por que é fácil? Eu vou te explicar. Porque o Evangelho traz você a libertação. Você é livre. E por que é tão difícil sair do pecado? Porque no pecado você é escravo. Te trava. Por isso que não é fácil sair do pecado. Sair da presença de Deus é fácil. Você é livre. É só você adulterar. É só você se prostituir. É só você pecar. Fácil, fácil, fácil. Porque você é livre. É um princípio de Deus. Esse princípio, em Provérbios 23, 26, quando Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que a sua palavra não volta atrás, o Deus que os seus pensamentos não podem ser impedidos, pedindo o coração do homem, que é pó, que é barro. Que coisa de doida é essa? É porque o próprio Deus se submete a seus princípios. Porque Deus não quer que ninguém o sirva obrigatoriamente. Deus quer voluntariedade. Para servir a Deus, não é um ato de obrigação que você está preso, está amarrado e que é escravo. É muito pelo contrário, é o ato da libertação para que você seja livre. O Evangelho é libertação. E a pior coisa que pode acontecer no Evangelho é o legalismo. Para colocar regras, para prender um povo, para subjugar um povo em leis de homem. Então tem que ter sacrifícios sobre o altar. Agora olha que coisa interessante.
o apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, que vocês conhecem o texto, eu só estou lembrando aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, Paulo está dizendo o seguinte: lá no Antigo Testamento se colocava sobre o altar corpos de animais. Aqui na graça é o meu corpo que está sobre o altar, como sacrifício vivo, e a palavra é incrível, que é o vosso culto racional. Isso é, não é uma coisa de abestado translocado, é uma coisa que eu faço com a minha inteligência, com a minha percepção, com o meu domínio de conhecimento, com meus sentimentos e vontade. E Pedro vai reforçar em 1 Pedro 2:5. Olha, como vocês também são pedras vivas, vocês também foram edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para apresentar sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O sacrifício hoje não é de um animal, ou de um cordeiro, ou de um bode, ou de uma cabra, ou de uma pomba, mas é a minha vida no altar de Deus, dizendo não para meu desejo, dizendo não para o pecado. Esse é o sacrifício vivo que tem que ser voluntário sobre o altar. Tem que ter um altar, tem que ter voluntariedade para poder servir a Deus, oferecer a Deus. E eu escolhi 4 sacrifícios dos tantos que o povo de Israel apresentava, aqui dentro desses capítulos que vai até o 6. 4. O que é que nós temos que apresentar sobre o nosso altar? O que eu tenho que colocar na minha vida para apresentar a Deus? No capítulo 1 de Levítico, tinha o sacrifício da oferta queimada. O animal era oferecido inteiramente no altar. Não podia ficar nada de fora. Tudo no altar. Isso fala da entrega total da vida a Deus. Deus quer a sua vida toda. Por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não quer apenas, não, o que vale é o meu coração, blá, blá, blá. O teu corpo, a tua alma, o teu espírito, o teu ser. É todo você. É todo você. A maneira que você se veste, a maneira que você fala, a maneira que você interage, a maneira que você é, o que você pensa, o que você sente, como você reage, é todo você. Não pode ficar nada de fora. Seus sentimentos não podem ficar fora do altar. Seu corpo não pode ficar fora do altar. Sua vontade não pode ficar fora do altar. É a entrega total a Deus. Quer poder de Deus na sua vida? Quer fogo no teu altar? Coloca tudo que é seu, todo o teu ser, diante de Deus. Depois tinha uma outra oferta que está no capítulo 2, que era a oferta de manjares ou de cereais. Essa oferta era com a farinha fina do trigo e com azeite. Você lembra que os 3 principais produtos agrícolas, né, os principais produtos comerciais de Israel, era o vinho, o trigo, certo? E o azeite, o óleo. Então aqui tem a primeira coisa. Eles estavam oferecendo a Deus aquilo que eles produziam, que Deus permitiam eles produzir, e eles estavam então oferecendo a Deus a sua própria produção. Te achei. Você oferece a Deus aquilo que você produz? Ou você é sonegador de dízimo e de oferta? Essa oferta tem que dizer isso. Eu estou oferecendo a Deus aquilo que Ele permite eu produzir. Agora, essa oferta tem 2 coisas muito interessantes. É que essa oferta não podia ter fermento.
Fermento é símbolo de mistura e de impureza. E essa oferta era obrigatória ser envolvida pelo sal, símbolo de lealdade, fidelidade e comunhão plena com Deus. Deus não quer mistura no seu altar. Deus não quer mistura. Você está namorando o ímpio? Tem mistura no seu altar. Deus está mandando dizer isso para você, minha filha. Para você, meu filho. Tem mistura no seu altar. Como é que é isso? Isso aqui é sério. O altar, a oferta, não podia ser apresentada com fermento, porque significava impureza, mistura. Mas era obrigado o sal, que simbolizava a lealdade, a comunhão, a fidelidade e uma vida de comunhão plena com Deus. A gente quer poder de Deus. Queremos a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Meu irmão, aí você vai lá para o Novo Testamento, em outras palavras está dizendo isso. Quando Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com o infiel. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e com eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles. Apartai-vos, não toqueis nada imundo. Então eu vos recebereis. Vós sereis para mim filhos e filhas. Eu serei para vós pai, diz o Senhor Todo-Poderoso. Festa de crente, a bebida rola, tem fermento. Festa de crente, tem música de ímpio e gente que faz cabeça no inferno para fazer sucesso. Tem fermento. Geladeira de crente, cheia de bebida, tem fermento. Computador de crente, cheio de pornografia, tem fermento. Zap, Twitter, sei lá que diabo é, cheio de calúnia, cheio de fofoca, cheio de coisa ruim, tem fermento. Nós queremos poder, mas a oferta está com fermento. Faz negócio e dá pernada nos outros, tem fermento. Compra e não paga e já sabe que não vai ter dinheiro para pagar, tem fermento. Passa um cheque para comprar o que não pode e sabe que vai voltar, tem fermento. Quer viver uma vida que não pode levar, tem fermento. Quer viver um padrão social que não pode viver, aí começa a sonegar oferta, começa a sonegar dízimo e começa a esculhambação, tem fermento. Se você quer fogo de Deus no teu altar, põe sal nesse negócio, meu filho, e tira o fermento. No capítulo 3 de Levítico tinha uma terceira oferta, chamada ofertas pacíficas. Essa oferta era interessante. A metade do animal era oferecido ao Senhor, e a outra metade, o próprio ofertante podia fazer um banquete, chamar familiares, chamar amigos, chamar pessoas para se reconciliarem. Essa oferta tem um significado. Primeiro, gratidão, porque essa oferta era oferecida cumprimento de um voto, uma bênção recebida.
Gratidão. Gente que só vive murmurando da vida. Acorda reclamando e dorme reclamando. Se chove, reclama. Se o sol está 40 graus, reclama. Se faz frio, reclama. Se está calor, reclama. Se tem ar-condicionado na igreja, reclama, porque está frio. Se não tem ar, que calor do inferno, parece até o inferno aqui. Reclama da mulher, reclama dos filhos, reclama do marido, reclama do patrão, reclama do governo. Não tem palavra de gratidão. Não sabe agradecer. Essa oferta, ela é interessante, porque ela também tinha o papel de renovar e fortalecer a comunhão com Deus. Essa oferta tinha também um papel de renovar e fortalecer a comunhão com pessoas. E a gente pensa que o poder de Deus na nossa vida, ele vem e a gente pode viver sem ter comunhão com os irmãos. Está precisando ler mais um pouquinho a Bíblia. Atos 2. E todos estavam reunidos no mesmo lugar. Estavam lá em comunhão no cenáculo. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. E em todos eles havia uma abundante graça. E pela mão dos apóstolos o Senhor fazia coisas extraordinárias. Quer fogo no teu altar? Quer poder na tua vida? Com quem você se relaciona com o povo de Deus? Vive brigando? Tem inimigo dentro da igreja? Não fala com o irmão? Teu altar está danificado. Porque sobre o altar tem que ter relacionamento profundo. Uma refeição para o judeu? Não é igual nós comemos não, meu irmão. Que você come numa mesa de um restaurante de comida rápida, não sabe nem quem está na frente. Sentar na mesa com alguém, sentar na mesa com alguém para o judeu, significa comunhão, compartilhamento, perdão, unidade. A coisa mais profunda. Queremos o poder de Deus, mas não queremos ter comunhão com os irmãos. Que poder é esse? Fala tanta língua estranha, mas fala também mal pra caramba dos outros. Não tem um amigo na igreja, não compartilha com ninguém. Agora, essa oferta é interessante, porque o próprio ofertante é beneficiado com o sacrifício. O sacrifício sobre o altar, ele mesmo é beneficiado e ainda tem o poder de compartilhar com outros. Sacrifícios que você coloca diante da sua vida para Deus, você é o próprio beneficiado dele. E ainda sobra para compartilhar com outros. O último, capítulo 4, a última oferta colocada sobre o altar, eu escolhi 4 que estão dentro desses capítulos, é a oferta pelo pecado e pela culpa. Essa oferta indicava a dependência de Deus. Sem Deus não tem perdão. Sem Deus não tem vida. Sem Deus não tem misericórdia. Essa oferta me diz que no altar tem confissão. Porque quando você depende de Deus e você reconhece a soberania dele, Senhor, eu sou um miserável pecador, tem misericórdia de Deus. Você sabia que tem crente que não confessa pecado? E há muito tempo? Sabe como é que ele pede perdão por pecado? E costuma ser na Santa Ceia. Senhor, me perdoa por pensamento, palavras e obras. Ah, vai ver se eu estou na esquina, meu irmão.
Que pensamento é esse? Que palavras são essas? E que obras são essas? Você tem que falar. Você tem que falar, meu filho. Você tem que falar. Você tem que abrir o bocão e derramar lá no altar. Eu tenho pensado isso aqui, Senhor, me ajuda a ter. Eu estou com vergonha, mas vou dizer. Eu estou com vergonha, Senhor, mas tu sabe, mas eu vou falar porque é bíblico. A confissão, a libertação. Na confissão, a perdão. Na confissão, a remoção. Na confissão, a purificação. Senhor, eu tenho falado isso, tenho falado aquilo. Olha o que eu andei falando para essa pessoa. Senhor, eu vou pedir perdão a ela, mas estou aqui já pedindo perdão. Eu fui demais. Se queremos o poder de Deus na nossa vida, tem que ter um altar pronto. Tem que ter sacrifício voluntário sobre o altar. Eu escolhi 4. Agora tem mais uma coisa. Tem que ter o melhor sobre o altar. O capítulo 1, versículo 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. Sobre o altar, o melhor. O que é que você tem oferecido para Deus? O melhor do seu tempo ou o resto do seu tempo? O melhor das suas finanças ou o resto das suas finanças? O melhor do seu talento ou nada de talento, nem resto? O melhor tinha que ser colocado sobre o altar. O melhor, gente! Rapaz, quantos anos tem o Plano Real? Foi Fernando Henrique? 94? É? 2004? 2014? 22 anos. Que a oferta daquele crente é R$1. Há 22 anos que ele dá a oferta de R$1 na igreja. Quando o salário mínimo era 100 e poucos reais. Tem uns que já amassam e vem um bolinho igual papel amassado no canto. Será que dá para o irmão fazer um apelo? Aí, você pega assim as notas, a nota de 10, a de 5, a de 50, a de 100, vocês vão aceitar Cristo tudo hoje. Tem gente talentosa. Não fica ofendido, não. Rapaz, eu amo ver o trabalho da igreja. Gente que chega cedo, pega ônibus, sacrifica trabalho, para vir servir na igreja, não recebe um centavo. Ainda ganha bronca de crente. É tratado como flanelinha e guardador de carro. É tratado como se fosse madame pagando a babá do filho. Ainda diz desaforo para as meninas. O tempo, olha que coisa linda. Agora tem gente que tem talentos. E quando vem prestar um trabalho para a igreja, quer cobrar mais caro do que quando cobra lá fora. Tem talento em alguma área. Não, isso aí a igreja tem que me pagar. Não, isso aí eu não faço, não. Isso aí não. Tem que me pagar. Eu não estou dizendo que a igreja não pague por serviço. Eu não estou dizendo que irmão que vai trazer um trabalho real, um trabalho que a igreja precisa, que ele não vai cobrar. Não estou falando isso. O irmão é eletricista, vive disso e tem que fazer uma instalação na igreja e tal. Olha, pastor, aí eu tenho que dizer, né, irmão? Eu tenho que ensinar. Esse serviço em qualquer lugar, eu vou falar em tese, custaria R$5.000. Mas como é para a igreja, o senhor só vai pagar 2. Ele está oferecendo o seu melhor. Eu vivo disso, eu não posso parar 30 dias. Isso aqui vai me levar 30 dias. Eu estou falando em tese para você entender. Eu não posso ficar sem receber, porque eu
sustento a minha família. Então, mas olha, isso aqui, qualquer lugar, eu cobraria 5 mil. Mas como é para a igreja, e eu dependo, vou cobrar 2. Não, é para a igreja? 10 mil. Eu sei o que é que eu estou falando. Eu sei o que é que eu estou falando. E eu, como não sou brinquedo, porque eu conheço minhas limitações e defeitos, eu já tive prazer de dizer na cara de crente, o ímpio cobrou mais barato que você, por isso que ele vai pegar o serviço. Eu já disse isso na cara de crente, o ímpio vai pegar o serviço que ele cobrou mais barato que você, para ele entender o que eu estou falando. O melhor sobre o altar. Pastor, como é que eu posso dar o melhor do tempo se eu trabalho 10 horas por dia, tenho que estudar 4 horas? Você tá pensando que o melhor do tempo é aquele tempo obrigatório? O melhor do seu tempo é o seu tempo disponível, que você decide o que vai fazer com ele. Esse que é o tempo melhor, não são as 8 ou 10 horas de trabalho, não. Qual é o meu melhor tempo? É aquele que eu digo, o que é que eu vou fazer? Eu vou para a internet, vou dormir, vou ver televisão, vou para a igreja, vou ler a Bíblia, vou orar. Deus olha esse. Deus está olhando esse. Deus não está olhando lá as tuas 10 horas que tem que botar para quebrar, para sustentar a tua família. Não é esse aí não. Esse não é o melhor tempo não. Mas o que você faz com ele? Quantos irmãos, eu vi irmãs chegando aqui, enxugando o cabelo e batendo na roupa, por causa da chuva. Outros, vou para casa. Choveu? Vou para casa. Agora pergunta a esses que decidiram hoje, que estavam vindo para cá, mas por causa da chuva foram para casa, se ele tivesse que receber R$500 aqui, se ele não vinha nadando para receber. Nós queremos o poder de Deus e queremos oferecer o quê? Resto? Migalha? O pior? Rapaz, eu lembro. Irmão, querido, em Cristo digo a verdade, não minto. Eu quando olho para a minha história, quantas vezes eu entrei na rua Honório Bicalho? 88. Templo da Assembleia de Deus da Penha. Quantas vezes na hora da oferta, eu dava R$2, era o meu melhor, e eu dizia, Deus, não é isso que eu quero dar, me ajuda, eu não quero dar isso, esse é o meu melhor. Ou quando eu dava uma nota de 10, eu dizia, Deus, não é isso que eu quero dar, me ajuda. Eu quero dar o melhor para ti. Esse aqui é o meu melhor, mas não é a qualidade ainda que eu quero. Quantas vezes o crente dá oferta? Oferta. Não tem nenhum sentimento. E Deus está olhando lá para o teu coração. O melhor sobre o altar, Deus está, a gente pensa. É igual a história. O que Jesus fez com o negócio da oferta da viúva? Foi isso. Os ricos estavam lá, bota aí 10 mil, toma aqui mais 100 mil, 500 mil. Aí vem uma viúva com 2 moedinhas que não valia porcaria nenhuma, quantitativamente. Plim! Chama. Vem cá. É aquela ali. Eu vou ensinar uma coisinha para vocês. Vocês viram aqui os ricos dando dinheiro? Deram o resto. Ela ofereceu o melhor sobre o altar. Deu tudo o que possuía. Quer poder de Deus? Tem que ter um altar pronto, sacrifício voluntário. O melhor, quarto, tem que ter ordem no altar. A chapa vai esquentar um pouquinho. Capítulo 1. Acompanha comigo aí, Levítico. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Versículo 8.
Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços. A cabeça, o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Versículo 12. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça, o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. 3 vezes. Está dizendo que o sacrifício não podia ser colocado de qualquer maneira. Tinha que ter ordem sobre o altar. Por quê? Primeiro, por um princípio. Deus é um Deus de ordem. Você já conhece o texto de 1 Coríntios 14, 40. Faça-se tudo com ordem e decência. Onde não há ordem, o que instala é a confusão. 1 Coríntios 14, 33 diz que Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Esses textos estão linkados. Onde há ordem, há paz. Onde há desordem, confusão. Como Deus é um Deus de ordem, as coisas têm que estar no seu lugar. Olha, Deus prima tanto pela ordem, que até um rei, para morrer, teve que botar a casa dele em ordem. Imagina para viver. Um rei, para morrer, teve que botar a casa dele em ordem. Ezequias, 2 Reis, capítulo 20. Isaías fala e disse assim: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Imagina para viver. Se para morrer a casa tem que estar em ordem, imagina para viver. Sabe por que tem que ter ordem no altar? Porque se o sacrifício for colocado de qualquer jeito, apaga o fogo. Vamos para a churrasqueira, meu irmão. Você vai entender. Fica mais fácil. Pergunta aí quem faz um churrasco. Joga a carne amontoada em cima da grelha. Se o fogo não passar, se o ar não passar, vai abafar e vai apagar. Se não tiver ordem, vamos para o churrasco. Joga um monte de carne em cima da grelha. Vai acontecer que vai ter grelha, vai ter carne queimada demais e vai ter carne crua que o fogo não vai alcançar. E se você não tiver todo envolvido no altar, você fica vulnerável. Porque para Deus poder agir tem que estar tudo tostado. Tem que estar tudo envolvido. Então tem que colocar em ordem. Para que todas as partes do animal pudessem ser tostadas igualmente. Bota ordem na tua casa. Bota ordem nesse teu casamento. Bota ordem aí, rapaz, nessas tuas finanças. Isso está uma bagunça. Essa tua casa parece casa de mãe Joana. Filha de 12 anos dando na tua cara. Pirralho de 13 anos encarando o pai ou mãe. Põe ordem. Quem é que tem autoridade na tua casa? Você quer poder de Deus? Põe ordem na tua casa. Bota o pé na porta, no ditado popular. Aqui dentro não, meu chapa. Tu quer ter relação sexual com teu namorado, é daquela porta para fora. Aqui tu não vai trazer um para o quarto, não. Que aqui eu sou macho e sou o dono dessa casa, sou servo de Deus. E aqui não vai ter prostituição debaixo do meu teto. Que é safadeza lá fora. Bota ordem na tua casa. Bota ordem, meu irmão. Bota ordem nesse casamento. Um desentendimento miserável. Brigam por tudo. Uma disputa infernal para ver quem é o melhor. Como é que um casamento vai dar certo, rapaz? Isso é uma bagunça. Hã? Como é que é esse negócio? Tem que botar ordem, meu filho.
Está aqui, meu irmão, eu estou com a Bíblia, não estou inventando não. 3 vezes aqui, põe ordem no altar, põe ordem no altar, para essa oferta ser recebida, para o fogo poder atuar, põe ordem no altar. Quer poder de Deus na sua vida? Bota ordem na tua vida. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem quer isso para a sua vida? Um altar pronto, sacrifícios voluntários sobre o altar, o melhor sobre o altar, ordem no altar. Agora vamos para o resultado. Está aqui nos textos. Não estou inventando nem forçando nada. Vamos para o resultado. Levítico capítulo 1, versículo 9 diz assim: porém a sua frissura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Os sacrifícios que você coloca sobre o altar agrada a Deus. Cheiro suave ao Senhor, está dizendo, Deus se agrada do sacrifício. Deus se agrada quando você diz não para a sua vontade. Deus se agrada quando você está sendo encurralado, tentado por toda a força e botando a tua fé em jogo e você rompe, você vence. Deus se agrada. Deus se agrada quando você se afasta da vida de pecado, da vida ímpia, da vida leviana. Deus se agrada. Deus se agrada quando você é casado e a mulher mais bonita, a boazuda da empresa, vou dizer o português bem claro, que tudo que é homem cobiça, bota o olho em cima de você e você diz, não! É sacrifício, é. E vai para as irmãs também, porque tem homem que pensa que isso acontece com ele. E você também, irmã, o galão, o Alain Delon de lá, o cantador mó, o somebody love primeiro, que ganha tudo que é mulher, e um monte de mulher onde você trabalha apaixonada pelo cara, e ele bota o olho em você e você diz, não! 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 Deus se agrada quando você está na roda dos seus amigos e começa a blasfêmia, e começa a deboche, diz, com licença, vou sair daqui, porque essa conversa não me interessa. Deus se agrada, e quando rola a propina e o roubalheira, e que eu não participo desse negócio, eu estou fora, Deus se agrada. Oh, sacrifício sobre o altar, agrada a Deus. Acompanha comigo o capítulo 9, é resultado. Agora estamos no resultado. Agora é para o fogo. Agora é para o fogo queimar no altar. Capítulo 9, versículo 23. Deus se agrada. Segundo lugar, na segunda parte do versículo. Capítulo 9, 23. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Aqui está falando do oferecimento, dos sacrifícios. A glória do Senhor aparece. Ela é perceptível, ela é real, ela é entendida. Não é uma coisa que ninguém... que é? Não. Você sabe quando é o poder de Deus. Você sabe quando é a glória de Deus. Olha aí o resultado comigo. Versículo 24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Segura essa daí. Porque o fogo saiu diante do Senhor. Quem manda fogo é Deus. Não é você que produz fogo. Tem um monte de pregador querendo produzir fogo. O fogo saiu da presença do Senhor e... Não foram os sacerdotes que produziram o fogo. Essa é uma manipulação no movimento pentecostal. O cara vem, o fogo tem que cair, senão eu não sou convidado para o ano que vem. O fogo tem que cair, senão a oferta é menor. O fogo tem que cair, porque afinal de contas a minha reputação está em jogo. O fogo tem que cair. E o que é que vão dizer se não cair? E se eu pregar e não tremer o lugar?
E se eu pregar e não tiver reteté? E se eu pregar e não tiver? Então, eu vou produzir fogo. Aí não produz fogo. Ele produz fogo estranho. Manipulado. Mentiroso. E começa a ensinar o povo de Deus um engano. E eu já falei para você, eu já vi cada cena, rapaz. Eu já vi cada cena nesse mundo de Jeová. Vocês não esqueçam que durante 28 anos eu fui evangelista. Preguei em muitos congressos. Eu preguei em congressos com pastores, tira aqui. Eu preguei em congressos com pastores, evangelistas. Eu preguei com eles em congressos. Eu pregava numa reunião, eu pregava em outra. Está lá o culto, o pregador. A irmã canta, o povo se alegra. Está o pregador. Está o pregador. Daqui a pouco. Meu filho, eu estou falando do que eu vi, não é do que me contaram. Daqui a pouco o pastor. Agora vamos ouvir o homem de Deus. Deus tem usado esse homem poderosamente. Não é mentira, é um homem de Deus. Aí o cara, 2 horas calado. Tu não viu o miserável dar glória a Deus? Eu não vi nem um murmúrio assim, aleluia, entre os dentes. Não tinha. Aí o pastor chama o cabra. Agora o homem de Deus vai pregar. Palhaço. Produtores de fogo. Produtores de fogo. Produtores de fogo. E o fogo saiu da presença do Senhor e lambeu o altar. Eu quero é fogo de Deus na minha vida. Eu quero é de Deus e não de homem. Orabaxandarabacalarabax. Eu já fui em lugar aí que... Pastor, o senhor... Eu vou deixar no ponto para o senhor pregar. Não entra assim não. Não entra assim não. Eu vou... Quando tiver no ponto... Não precisa deixar nada no ponto. Deixa sem ponto. Você, pastor... o senhor pede a oferta aí para a gente no culto... E depois deixa... que entre a oferta, que é um negócio assim, né? O senhor sabe, né? Falar de oferta é duro, né? Aí, tem um louvor aqui, um irmão. Quando ele canta. Não é Marco Aurélio, não é você, não. Eu sei que você tem poder de Deus, mas não é esse caso. Lá, ele vai virar tudo aqui. Aí o senhor entra. Não precisa, não. Eu vou pedir a oferta e vou pregar. Pode, não precisa de ninguém. Preciso de animador de auditório. Se quiser alguém que cante para louvar a Deus, ok, não tem nenhum problema. Animador de auditório, não pode porque o fogo cair. Uma vez, rapaz, na Honório Bicalho. Na Honório Bicalho, eu era líder de mocidade. Trouxe um cabra que cantava e pregava. Na época da fitinha cassete. E ele estava cantando um hino de fogo. E no meio do hino... O gravador... diabo! O gravador comeu a fita do cara, o cara no microfone. Agora que o fogo ia cair. O que...
O altar está pronto. Tem sacrifício voluntário. Tem o melhor sobre o altar. Tem ordem sobre o altar. Deus vai mandar o fogo sobre esse altar. Olha o que diz o texto. Isso aqui é resultado. Versículo 24. O que vendo todo o povo, jubilaram. Fala de alegria, fala de adoração. Onde há o derramamento do poder, há adoração, há júbilo, há alegria. Seu irmão é cheio do Espírito Santo. Você não quer encontrar nem com assombração. Quer dizer, você quer encontrar com assombração, mas não quer encontrar com ele de noite. Esse irmão é cheio do Espírito Santo, carrancudo. Para dar glória é um problema sério, para dar um aleluia é uma dificuldade. Meu irmão, há júbilo, há adoração, há alegria. Agora, a coisa mais linda dessa história aqui é o seguinte. E caíram sobre suas faces. E caíram sobre suas faces. Diante do poder de Deus, o homem reconhece o seu lugar. Que inversão está acontecendo? Gente cheia do poder de Deus, metido a besta, orgulhoso, presunçoso, pensa que é mais espiritual do que outros. É o contrário. Quando o fogo de Deus desceu, caíram sobre suas faces. Diante do poder de Deus, o homem sabe realmente quem ele é, meu irmão. Não é diante do poder de Deus para ficar metido a besta, porque fala língua estranha, porque profetiza, porque tem revelação. Eu cheguei aqui, com licença. Com licença. Deus vai falar. Até agora vocês estavam brincando de pique. Até agora era recreação gospel. Agora é que a coisa vai acontecer. É agora, eu cheguei de férias, agora... Eles estavam de brincadeirinha aqui na minha ausência. Isso é uma afronta, meu irmão. Isso é uma afronta ao Evangelho. Isso é uma afronta ao poder de Deus. Poder de Deus na nossa vida. Ah, Senhor, a tua glória é tão magnífica. O teu poder é tão gigante que eu não sou nada diante da tua glória, diante do teu poder e da tua majestade. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora escute. Eu termino dizendo, onde é que o fogo arde? Sobre o altar. O fogo não arde embaixo do altar. O fogo não arde do lado do altar. Sobre o altar. Significa que quem tem o domínio do poder é Deus e não nós. É sobre. Não é embaixo. Não é do lado. O fogo vem sobre. Vem por cima. Vem de cima. Indica autoridade. Indica soberania. Indica controle de quem manda o fogo. Se Deus quiser mandar fogo, meu irmão, Ele é que manda. Pastor, uma vez um disse assim, pastor, se o irmão levantar, eu já vi o senhor mandar calar a boca. É muita meleca, mas espera. Eu estou me segurando aqui, irmão. Pera. Uma vez, pastor, eu já vi o senhor mandar profeta calar a boca. Não, você não me viu mandar profeta calar a boca. Você me viu um falador, eu mandar ele calar a boca. Quer dizer, eu já vi o senhor, quer dizer que se alguém falou só para a mensagem, meu irmão, se Deus usar alguém para querer falar alguma coisa, ou se Deus quiser fazer alguma coisa diferente no culto, eu me dobro.
Eu não resisto. Agora não vem aqui com macaquice, não vem aqui com palhaçada, não vem aqui com manipulação, que aí vai encontrar a minha autoridade. Agora eu, diante da autoridade de Deus, eu não sou nada. Eu me dobro, eu me rendo. Porque o poder pertence a Ele. Ele faz como Ele quer. Se um dia Ele quiser derramar fogo e eu não pregar, eu não prego. Se um dia um coral cantar e Deus quiser mandar uma chuva de Pentecostes sobre a igreja, eu não sou criança, eu tenho discernimento. Eu paro tudo e deixo o fogo lamber, porque ele vem do alto, ele vem de Deus. O rabachandarabacalarabass. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Senhor, oh, Senhor. Oh, que a verdade desse texto seja para a minha vida e para a igreja. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem é que pode repetir comigo? A igreja de pé. Quem pode repetir num ato profético? Repita após a minha fala. O fogo arderá na minha vida continuamente e não se apagará. Aleluia. Aleluia. Que assim seja, meu irmão. Vamos deixar o nosso altar pronto. Vamos colocar sacrifícios voluntários sobre o altar. Vamos colocar o melhor sobre o altar. Vamos colocar o altar em ordem. E aí o resto deixa com Deus. Deixa com Deus. Aí é Deus. É Deus que manda o fogo. É Deus que manda o poder. E isso vai redundar em quebrantamento, em alegria, em reconhecimento, em submissão, em soberania de Deus. Oh, repita mais uma vez. O fogo arderá na minha vida continuamente. E não. Com bastante força. E não se apagará. Oh. Abra a tua boca aí, irmão. Glorifica o nome desse Deus. Adore a Ele. Oh, glória. Aleluia. Se alegre na presença desse Deus maravilhoso. Ele está entre nós. A Ele seja a glória. A Ele seja a honra. A Ele seja o louvor para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aqui estão o pão e o vinho, elementos da Santa Ceia. O pão que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi ferido por nós na cruz do Calvário, e o vinho que representa o sangue do Senhor que foi derramado por nós, preço da nossa vitória, da nossa salvação e da nossa entrada nos céus. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, Ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, ó Pai, por esta noite tão especial, tão preciosa, quando mais uma vez nos lembramos da morte da cruz, do sangue derramado, corpo ferido e entregue por nós, quando nós deveríamos morrer naquela cruz, quando nós éramos malditos e condenados ao inferno, o Senhor Jesus se fez maldição por nós. Entregou-se a si mesmo, sendo cheio de glória, de poder e majestade, esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, para nos salvar, para nos livrar do poder do inferno e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Te damos graças, ó Pai, pela
tua bondade e misericórdia, pela tua graça sobre nossa vida, o favor imerecido que nos faz assentar à tua mesa contigo nesta noite. Abençoa este pão, abençoa este vinho, abençoa a tua igreja que irá participar, que a nossa comunhão seja renovada nesta noite. Ó Deus, que haja o poder do perdão sobre as nossas vidas, que haja, ó Deus, renovação espiritual, que haja poder para testemunharmos e pregarmos o teu evangelho. Ó Deus querido, nós te louvamos e te adoramos, porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio, e o Senhor Jesus ressuscitou para a nossa vitória, e o Senhor está entre nós. Te adoramos, ó Deus, e pedimos a tua bênção sobre este momento, no nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Os nossos obreiros vão distribuir o pão e o vinho simultaneamente e nós vamos participar desse momento. Se você está em comunhão, participe do pão e do vinho da mesa do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós esta
aleluia. Oh, aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, na Santa Ceia do primeiro domingo de março, eu, como tenho uma boa escola, aprendi com o nosso mentor, o pastor, saudoso pastor José Santos, que a Santa Ceia é um culto onde o pastor, não é? A palavra pastoral é muito importante para a saúde da igreja, para a identificação da igreja com o pastor e o pastor com a igreja. Então, eu abro mão, raríssimas vezes, quando eu saio, eu digo para o pastor Dilton, que é meu vice-presidente, que me substitua aqui na pregação da palavra. Mas, agora em março, eu vou trazer aqui para pregar na Santa Ceia um pastor que é um referencial e tem parte na minha história. O pastor Eliseu Menezes, da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. É um pastor de mais de 80 anos de idade, 86 anos, forte, com uma experiência pastoral que eu sou fichinha, mas fichinha mesmo, diante da grandeza do ministério. E a minha história tem a ver também com o pastor Eliseu Menezes. Deus usou esse homem na minha vida. E eu tinha um desejo de trazê-lo aqui, porque foi uma mensagem que ele pregou lá na Honório Bicalho, quando eu era garoto, eu tinha 14 anos. Deus usou o pastor Eliseu Menezes para pregar uma mensagem que mexeu com a minha vida. E eu sempre tive vontade de trazê-lo aqui, mas essa corrida para lá e para cá, então ele vai estar aqui, na Santa Ceia do mês de março. Eu gostaria que você incentivasse os outros irmãos a estarem aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção a palavra de um homem muito abalizado, muito experiente, um grande pastor. Também quero pedir que você ore. Eu muitas vezes não dou detalhes, porque Deus sabe de tudo, e é bom Deus saber de tudo, e a gente orar confiando que se Deus sabe de tudo, é Ele que pode trazer a resposta. Eu tenho decisões importantes aqui essa semana, que envolvem a vida da igreja, e eu peço que na sua oração você ore: Senhor, dê sabedoria, dê direção ao pastor, dê graça, para que ele possa tomar as decisões certas e corretas. Eu preciso, porque eu não sei tudo, eu não tenho o domínio de todo o conhecimento, e eu preciso da revelação do Espírito Santo para dirigir, porque afinal de contas a igreja é dele, é do Senhor e não minha. Então, eu pediria a você que orasse por essas questões que eu estou dizendo aqui, ou por essa questão, para Deus me dar a direção. Que Deus possa te abençoar, que o fogo possa arder sobre o altar e jamais se apagar na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, que propósitos de Deus se manifestem, que promessas de Deus aconteçam, que milagres, que haja resposta de milagres na sua vida. Que o Senhor possa estender o seu braço forte, a sua mão, manifestar o seu poder na sua casa, na sua família, com cura, com milagres, com transformação, com portas abertas. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, e todos digam amém. Vá em paz.